Olá pessoal, tudo bom? Como combinado, né, nós ficamos de explicar o conteúdo para vocês, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Até o momento, nós aprendemos, né, a calcular equações do primeiro grau com uma incógnita, né? Aprendemos também a calcular equações fracionárias. E aí, pessoal, agora nós vamos introduzir esse conteúdo novo aí, que é as equações, né? Que são as equações que envolvem duas variáveis, ok, pessoal? Esse modelo de equação, o próprio nome já diz, né? Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vai aparecer ali para vocês duas variáveis, x, y, a, b, m, n, né, pessoal? Vai aparecer ali uma dupla de variáveis, tá? Para vocês encontrarem, para vocês obterem os valores, tá certo, pessoal? E o processo, pessoal, praticamente o mesmo de equação do primeiro grau, aquela parte de letras de um lado, números do outro, tá? É claro que para você resolver uma equação que envolve duas letras, né, você vai ter duas soluções, né? A equação do primeiro grau você tem só uma única solução. E a de duas incógnitas, claro, você vai ter duas soluções, tá, pessoal? E aí o que que nós vamos fazer, ó? Vamos compartilhar aqui o material de vocês lá da Conquista da Matemática. Vamos compartilhar aqui. Esse é o capítulo 4. E aí hoje nós vamos estar falando sobre esse tipo de equação, certinho, pessoal? E aí ele traz aí uma reflexão para vocês aí sobre o que vem a ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ó, ele traz aí esse pense e responda, né? Justamente aí para que vocês façam uma reflexão, né, sobre o que vem a ser uma equação com duas incógnitas, certo, pessoal? Então, olha só, aqui na questão 1, ele fala, vamos considerar as figuras representadas, deixa eu afastar isso aqui um pouquinho mais para cá. Ó, vamos considerar que as figuras representadas a seguir têm perímetros iguais. Ora, nós já comentamos o que é perímetro. A gente sabe que perímetro é a soma do contorno da figura. Então, aqui você teria que pegar, vamos colocar aqui uma canetinha aqui, ó. Você teria que pegar, ó, esse 8, somar com esse 8, somar com esse x e somar com esse x. Ou seja, você vai pegar os quatro lados do retângulo e somar. Mesma coisa aqui, ó. Y, y, y e y. Vai somar tudo, tá? Se está dizendo que para você considerar que os perímetros das duas figuras são iguais, então você vai ter que pegar o perímetro do retângulo igual ao perímetro do quadrado. Quando você quer provar que uma coisa é igual, então você tem que escrever uma igual à outra, né? Não tem outra simbologia para você usar a não ser o sinal de igual. Então vamos lá. Vamos calcular esse perímetro aqui. Eu tenho x aqui com mais x daqui, a gente sabe que dá 2x. E eu tenho 8 aqui com mais 8 daqui, que dá 16. Então o perímetro aqui, ó, é 2x mais 16. Ok, pessoal? E aqui eu tenho y, y, y. Se todos os lados são iguais, essa figura laranja trata-se de um quadrado, né? Então, o perímetro vai ser o quê? Que ó, P de perímetro é igual. Aqui vai ser 4y, porque eu vou somar y 4 vezes, ok, pessoal? Então, 4y seria aí o perímetro do quadrado. E ele diz que os perímetros são iguais. Se tem o mesmo perímetro, você vai pegar ó, 2x mais 16 que é igual a 4y. Olha aí, pessoal. Você vê que você tem a mesma característica de uma equação do primeiro grau. Você tem aqui primeiro membro, você tem o sinal de igual, você tem segundo membro. Então, tem a característica aí da balança, vamos dizer assim, né? Está em equilíbrio as duas partes.
Então, o que que acontece? Você tem a diferença que não é só a letra X que aparece, você tem também aquele Y lá depois do igual, né? Aquele 4 acompanhado do Y. Isso faz com que sua equação deixe de ter a característica de uma incógnita e passe a ter duas incógnitas. Então, essa daqui é um modelo de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que nós vamos organizá-las sempre assim, ó, letra X primeiro, letra Y depois, igual aquele termo sem letra. Ou seja, vai manter aquela mesma configuração. Letras de um lado, números do outro. E na ordem, né? Organizando, na ordem vai ficar o quê? Ó, 2x primeiro, traz esse 4y para cá, vem menos 4y, que é igual, pega esse 16 e joga para lá. Né? Letras de um lado, números do outro, então 2x já estava correto, mantive mais 4y, passa menos 4y e aqui vai menos 16. Tranquilo, pessoal? Essa é a minha equação organizada do primeiro grau com duas incógnitas. Na letra B, o que que ele diz? Ó, se você isso que nós respondemos aí, ó, 2x menos 4y igual a menos 16, é a resposta da letra A. Qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa isto, né? Ou seja, que representa o perímetro, a igualdade entre os dois perímetros? É essa daí. Então, a letra B. Se você atribuir para a incógnita x o valor de 6 e vamos subir um pouquinho aqui, ó, e para a incógnita y o valor 7, esses dois valores verificam a equação que você escreveu? Então vamos testar. O que que é isso? Ele está dizendo para você nada mais do que o x, ó, valendo x a valer 6, né? Porque você está atribuindo que x é 6 e atribuindo que y é 7. Então está aqui, ó, y igual a 7. E você pega a sua equação lá que você já montou, 2x menos 4y igual a menos 16. Ó, você observa, pessoal, que a equação dele aqui deu a mesma lá minha inicial. 2x mais 16 igual a 4y, mas eu já estou ensinando vocês a organizar essa equação com duas incógnitas. É letra, letra igual número. Letras de um lado, números do outro. Então, eu trouxe o 4y para o primeiro membro. E aí? Vamos substituir agora? X vale 6, né? Então, 2 multiplica 6 menos 4 multiplica y que vale 7. Ele atribuiu y valendo 7. Tudo isso tem que dar menos 16. 2 vezes 6, ó, eu faço 12. Menos com mais é menos. 4 vezes 7, 28. Isso tem que ser igual a menos 16. Observa bem o que eu fiz. Substituí o x pelo 6, o y pelo 7, multipliquei os valores e agora eu sempre repeti aquele menos 16 porque eu não tinha nada para fazer com aquele 16. Então vai sempre conservando, mantendo a igualdade para depois você ver se equivale ou não. Para equivaler, pessoal, tem que dar na balança o mesmo peso aqui e o mesmo peso aqui. Ou seja, quando eu pegar aqui 28 negativo, olha, mais 12 vai dar quanto? A gente sabe que dá menos 16. Olha aí, menos 16 é igual a menos 16. Logo, essa sentença é verdadeira. Ok, pessoal? Em toda equação, se eu obter esse equilíbrio que eu obtive aí, menos 16 igual a menos 16, a minha equação ela é verdadeira. Beleza, pessoal? Logo, a resposta é sim. Se você atribuir x para x, né? Se você atribuir o 6 e para y o 7, esses dois valores verificam a equação? Sim, verifica. Por quê? Porque eu obtenho uma equivalência ao primeiro prato menos 16 e o segundo prato também menos 16. Ok, pessoal? Vamos continuar aí, ó. O que que nós temos, ó? 2. Em um estacionamento, há X carros e Y motos, totalizando 60 rodas. Pessoal, qual a equação nas incógnitas X e Y que representa esse fato? Observa que ele chamou carro de X
e ele chamou moto de Y, e diz que tem um total de 60 rodas aí na jogada. Então, o que que acontece? A gente sabe que carro tem quatro rodas, né, pessoal? Carro tem quatro rodas. Então, o que que acontece? Ó, você vai ter quatro rodas multiplicado pelo valor de carros, não é? Mas aí tem motos que é Y. A gente sabe que as rodas de moto são duas, então duas vezes a quantidade de motos, ó. Quatro rodas vezes a quantidade de carros, mais duas rodas vezes a quantidade de motos. E isso tudo tem que ser igual a quanto? 60. E aí fica assim, pessoal, ó, 4x mais 2y igual a 60, a nossa equação com duas incógnitas, só de analisar essa situação, problema aí. Na hora de analisar situações, problemas, pessoal, é claro, né? Você tem que fazer a leitura da questão minuciosamente, verificar certinho o que está pedindo para você não errar na sua equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Letra B. Considerando 12 carros e 6 motos, esses valores, ó, o 12 e o 6, observa que ele colocou o 12 e o 6, pessoal, entre parênteses, tá? Agora está simbolizando para a gente aí, ó, que é um par ordenado. O que que é um par ordenado? Ó, par ordenado é assim, ó, é x primeiro e y depois, tá? Isso é um par ordenado. Quando você está estudando lá plano cartesiano, ele coloca, né, que um par ordenado ele representa o primeiro valor sempre para o x, o segundo valor sempre para o y, né? Ou seja, essa organização, tanto faz, se for A e B, o A tem que vir aqui e o B tem que vir aqui, né? O par ordenado. Então, ele, quando ele bota 12 e 6 assim, ele quer que esse 12 seja o x e esse 6 aqui, ó, seja o y. Ok, pessoal? Então, isso aí é o que caracteriza um par ordenado, tá? Então, já está dizendo, é par ordenado. Então, o primeiro valor, se fosse uma equação na incógnita x e y, o primeiro valor seria o x e o segundo valor seria o y. Se fosse uma equação nas letras A e B, o primeiro seria o A e o segundo seria o B, ok? Então, a gente sabe que esse 12 é no lugar do x e esse 6 é no lugar do y. Certinho, pessoal? Então, vou apagar aqui só para a gente fazer esse cálculo. Vamos lá. O que que a gente vai ter que fazer? Ó, nós vamos aqui, ó, repetir a nossa equação que nós encontramos, que foi a equação lá 4x mais 2y igual a 60. Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar um pouquinho embolado, mas vocês vão entender. Então, 4x mais 2y, que é igual a 60, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou substituir o x pelo 12 e o y pelo 6. Então, vai ser 4 vezes o 12, ó, mais 2 vezes o 6. No lugar do y, você coloca o 6. E tudo isso multiplicado e somado tem que dar quanto? 60. 12 vezes 4 é 48. Está aqui o 48. Mais 2 vezes 6, que vale 12. Tudo isso é igual a 60. 48 com 12 é realmente 60? Claro que é. Então, ó, 48 com 12, 60 equilibra 60. E isso é o que para nós? Verdadeiro. Certinho, pessoal? Então, realmente, o fato de eu ter 12 carros e 6 motos, né, naquele estacionamento lá, satisfaz as 60 rodas tranquilo, tá? E toda, olha o que está escrito mais embaixo aí, ó, e toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente à forma. Aí ele colocou aqui, ó, ax mais b igual a c, com A, B e C pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, A, B e C tem que ser um número real, com A diferente de zero e B diferente de zero. Por que que A não pode ser zero e B não pode ser zero? Porque aí vai acontecer o cancelamento
das duas variáveis. E aí eu não vou ter o que encontrar. Certo, pessoal? É denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ou seja, olha lá, aí ele traz exemplos para vocês de equações do primeiro grau com duas incógnitas, obedecendo esse critério. Olha, que A, B e C tem que pertencer aos reais, e o A tem que ser diferente de zero, e o B também. Então, x mais y igual a 10 é uma equação do primeiro grau nas incógnitas x e y. 3x mais 2y igual a 16 também é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. 7x menos 5y também é uma equação do primeiro grau e com duas incógnitas, ok? Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, ou qualquer outra letra, né, A, B, M, N, P e Q, por exemplo, podem ter infinitas soluções. Cada uma delas indica um par ordenado de números. O primeiro número representa o valor da incógnita x. Isso foi o que eu comentei logo acima, lá no exemplo dos carros e motos no estacionamento, né? Vocês podem perceber que o 12 e depois o 6 dentro dos parênteses indicam um par ordenado, né? Então, o primeiro é para x e o segundo é para y, tá? E aí, indica um par ordenado de números. O primeiro número representa o valor da incógnita x e o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada, daí o nome par ordenado. Tem que ser respeitada, pessoal. O x que você tem é o primeiro valor e o y é o segundo valor, tá? Então, olha aí, indica-se um par ordenado, olha para essa frase aqui, ó. Indica-se par ordenado x, y. A ordem, o x em primeiro, o y vem depois. Se fosse A e B, indicava-se por A primeiro e depois o B. Se fosse MN, indicaria M primeiro, N depois. A ordem tem que existir, ok? Número 1, pessoal, ó, vamos verificar isso analisando as situações seguintes. Ele pegou aí, ó, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, pode observar aí, 3x mais 2y igual a 16, e perguntou se o par ordenado 2 e 5 é solução dessa equação. Lembra do que nós falamos? Verifica aí, quais são as letras da sua equação x e y. O que veio primeiro? O 2. Você vai lembrar que o 2 é do x e o 5 é do y. Ok, pessoal? E aí você substitui agora. 3x vai ficar 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 2, porque o x no par ordenado é 2. Mais 2 vezes o y. Quem é y no par ordenado? É o que vem depois, é 5. E aí ficou 3 vezes 2 mais 2 vezes 5, que tem que dar 16. Aí ele resolveu as multiplicações. 3 vezes 2 deu 6, 2 vezes 5 deu 10, e isso tem que ser igual a 16. Sempre repetindo o igual a 16, porque você vai testar a equivalência até o final. Aí ele somou por último 16 mais 10, que deu 16 igual a 16. E isso é verdade. Então, realmente, o 2 e o 5 é a solução da nossa equação. Então, logo ele escreveu, o par ordenado é sim solução da equação 3x mais 2y igual a 16. O que mais que nós temos? Diminuir aqui o zoom. O que mais que nós temos? Olha aqui. Vamos lá. Mais aqui embaixo, ele colocou assim, ó. Vamos aqui. O par ordenado 5 e 2, será que é a solução dessa equação? Agora ele fez, ó, que o x aqui vale 5 e o y vale 2. Por que que eu sei que o 5 é de x e o 2 é de y? Porque as letras da minha equação são aquelas lá, o x e o y. Então, a ordem, o primeiro é x e o segundo é y. Fosse, por exemplo, 2a mais 3b igual a 20. Aí, o 5 seria a e o 2 seria b. Presta atenção nisso aí, tá? Vamos apagar aqui para que a gente possa resolver isso aí. Olha o que acontece. Não, vou aproveitar aqui, ó. X é 5 e y é 2. E o que ele fez?
repetiu a equação, olha ela repetida aqui, e aí ele começou 3x. O que que acontece com 3x? O 3 multiplica x. 3 vezes x, então 3 vezes 5, mais 2 vezes o 2, que o y vale 2, né? Isso tem que ser igual a 16. 3 vezes 5, 15, resolveu a multiplicação, manteve aqui o mais, ó. 2 vezes 2, 4, que é igual a 16. Essa já foi falsa, porque 15 mais 4 é o quê? 19. 19 não equilibra 16, pessoal. Então é diferente. Logo, é uma sentença falsa. Então, se pedir para você verificar se um par ordenado é a solução de determinada equação do primeiro grau com duas incógnitas, você tem que obter a equivalência. Se não obter a equivalência, não é solução. Igual essa daí, 19 diferente de 16. Não é solução. Determine a solução da equação 3x mais 2y igual a 16, só que ele colocou aqui só um y para a gente, ó, só o y valendo menos 1. E aí, claro, se ele oferece o y para você, você encontra x. Se ele te oferecer x, você encontra y. Então, ele fez, ó, anotou a equação novamente, olha ela aqui repetida, 3x mais 2y igual a 16, e substituiu a letra y pelo menos 1. Desceu 3x, olha aqui descido, ó, 3x, mais, olha, duas vezes no lugar da letra y, colocou o menos 1, que é igual a 16. Resolveu a multiplicação lá, ó. Desceu 3x, fez mais com menos, menos. 2 vezes o 1 aqui dá 2, que é igual a quanto? 16. 3x é igual. Jogou o 2 para lá. 16, ó, já estava lá, permaneceu do jeito que estava. Estava corretinho lá no lugar dele. E o menos 2 foi para lá mais 2. Então, 3x é igual a 16 com 2 é 18. Então, meu x é o quê? A mesma coisa que acontece na equação do primeiro grau. 16 com 2 é 18, e quem passa dividindo é quem? O 3. 18 dividido para 3 é 6. Qual é a solução, então? A nossa solução é o par ordenado. Lembra, a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado. O primeiro sempre é o x. X foi quanto? 6. 6 em primeiro. E o y foi quanto? Já tem para nós aqui, menos 1. Prontinho. Essa é a solução. Ok, pessoal? Ficamos então aí, gente, com essa primeira noção do que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? É o princípio que vocês precisam saber, é isso aí. Aguardem as próximas aulas para a gente evoluir nesse assunto e chegar até a resolução do sistema de equação do primeiro grau, onde nós vamos ter duas equações com duas incógnitas para a gente encontrar as duas letras, ok? Vai ter métodos para a gente encontrar esse x e esse y naquele sistema de equação. Tá certo, pessoal? Então, ó, boa aula, bons estudos. Espero que vocês tenham captado essa primeira informação aí, tá certo? Valeu, até a próxima.